Edson dos Santos Gonçalves Júnior. Você imagina quem não é essa pessoa? Ok. Já percebi. Então, um abraço ao Sr. Edson aí, ao A grande matriz que me criou. Não, mas olha, aqui está tudo fechado. O país está fechado, as fronteiras estão fechadas. Há circulação interna, mas para fora não. Então, para já as fronteiras estão mesmo fechadas. Okay. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar-te em relação ao Brasil, passando a bola aí para esse lado outra vez, o que é que tu sentes? É mais o Covid que veio piorar a situação política, que já existia a tensão política, ou é a política que está a piorar o Covid, ou é um e o outro? O que é que está a acontecer aí? Olha só, hein? Que pergunta. É uma pergunta que eu nunca respondia publicamente, assim. Eu não uso muito a internet para compartilhar opinião política, porque eu acho que a internet é um campo vasto de ódio, né? Onde as pessoas, elas não têm, tu não tem a entonação na hora de dizer. Então, as pessoas sempre leem conforme é o estado de espírito delas. Então, se ela tiver com raiva, ela vai ler que tu escreveu aquilo com raiva, e aí vai te responder com raiva. Então, eu acho que é um campo onde a gente não deve omitir tanta opinião quando a coisa é muito séria. Agora, tu me perguntando é melhor, assim, para poder falar. Eu acho que aqui, todos os políticos, eles são muito oportunistas, sempre foram, né? Sempre foram. E aí, tudo é uma oportunidade, até a saúde, o que é um absurdo, né? Se você é oportunista, de repente, não que seja desperdoável, mas, por exemplo, a pessoa que usa da política para pegar o dinheiro de uma lei que é de incentivo à cultura para poder ganhar, para poder embolsar. É um absurdo. Roubo é roubo e ponto final. Mas você não está tirando de ninguém que está doente, entendeu? Não estou dizendo que é perdoável, eu não faria isso. Mas, pô, tirar se você vai jogar com a saúde, ou seja, você lida com mortes, com perda familiar, que envolve 1000 outras coisas. Isso, para mim, é uma coisa desumana, assim, meio hediondo, assim. E aqui eles usam para isso. Então, como é que está a situação aqui? A gente tem um presidente que age conforme os impulsos dele, né? E eu, em momento nenhum, tu vai ver que eu vou dizer se eles estão certos ou errados. Eu estou te tentando ser o mais neutro possível, tá? Tem um presidente que faz as coisas conforme a cabeça dele. Ele faz. Se ele não tem alguém que discorde, ele manda embora e ponto final. Ele é assim, ele vai demitir a galera. Por um outro lado, ele deve estar, na cabeça dele, ele deve estar tentando fazer isso porque ele acha que é o melhor caminho. Eu acho que ele pensa que é o melhor caminho. Eu não acho que ele está fazendo isso para roubar, ou para. Eu não acho, não parece. Mas eu acho que são ideias malucas, assim, sabe, ao mesmo tempo. E aí a gente tem um governador do estado, que é o estado onde eu vivo, de São Paulo, que é o João Dória, que não concorda com o presidente e faz uma coisa ao contrário do que o presidente diz. Aí já tem um desacordo. Aí tem as cidades que respondem aos governos, que também não concordam com o Dória, algumas, e fazem o contrário do que o governo diz. Então tá a zona aqui. Então alguém tá errado nisso aí. Verdade só tem uma, eu não sei qual é. Mas eles estão jogando com isso. Então, a gente sabe de casos aqui de morte que foi exponenciada e que foi aumentada, que era morte, amigos meus que perderam a voz, que foi colocado como Covid e era insuficiência respiratória, entende? Então, existe estão inflando o número para alguma coisa, para algum motivo que nós, pobres mortais, que somos comediantes, o vendedor de churros, o cara que faz pão, a gente não sabe, bicho, a gente não sabe. Mas com certeza existe motivos obscuros onde as pessoas estão jogando. Se for bom mostrar que o número da Covid é menor, então vamos mostrar que é menor para a cidade onde eu moro, por exemplo, Santo André, que é uma cidade, ela não é São Paulo, mas ela é região metropolitana, né, de São Paulo. Aqui é uma cidade modelo, de acordo com de prevenção ao corona. Então, existe uma cidade exemplo de prevenção ao corona. O Santo André é tido, a cidade que está se prevenindo, os números são baixos e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu ando na rua e vejo que tem comércio que não está nem aí para isso. Então, nos micro lugares, nos micro universos, não é assim que funciona. Então, assim,
existe uma jogada política para querer alguma coisa, para ano de eleição agora, com certeza vão abrir os comércios até o final do ano, porque precisa ter voto, os prefeitos precisam se reeleger, o governador aqui já está pleiteando um cargo aí, já está dizendo que vai se candidatar para presidente do país, e já está prometendo vacina para 2021, que é um ano antes da eleição. Então, bichão, eu não sei te falar onde é o furo, porque eu sou muito ruim de política. Ao mesmo tempo, eu não fico vendo a televisão aberta aqui, Globo, Record, SBT, Bandeirantes, porque, cara, tu vê que é um partidarismo, assim, escancarado. Antigamente a gente falava, putz, será que ele está sendo partidário? Eles faziam questão de dar uma maquiada para não jogar. Agora não, eles estão esfregando, que eles torcem para um lado. Exatamente, bicho. Exatamente. Então, eu não quero ver esse tipo de notícia, porque, entende, vai ser muito, assim, partidário. Então, a gente fica refém de uma TV, de um rádio, que é voltada só para os interesses próprios. A gente tem um caso. Eu estou dando essa volta toda, porque eu sou prolixo, eu não consigo dar respostas curtas, tipo sim ou não. Eu não consigo. Eu falo. À vontade, à vontade. E para fechar o gancho com a pergunta que você falou sobre os interesses políticos nisso. A gente tem uma TV aqui, que acho que TV Bandeirantes, que parecia ser neutra. Então, tu ouvia ali as notícias e tal. O presidente cortou a verba de ajuda, porque está cortando verba para todas as TVs privadas aqui, cada uma que se vire como puder. No dia seguinte ao corte da verba, já tinha um GCzinho, que nem esse que está aqui embaixo aqui, ó. Todas as notícias eram contra o cara. Não estou dizendo que eu sou a favor dele. Mas tu percebe que existe aí um motivo maior do que dar a própria notícia, que é o juramento do jornalista. Então, cara, ao mesmo tempo a gente tem que se informar, porque a gente está longe, e a gente tem que se informar pela internet, e aí na internet, bicho, é teoria de conspiração, Donald Trump é o reptiliano, cara, bicho, é uma loucura. Fake news. Fake news pra cacete. É loucura, E existe uma fomentação para fake news, tem partidos que acho que fomentam isso, que é exatamente para criar essa... Eu acho que, no final de tudo, o que eles querem, a gente percebe com o Covid, com o movimento Black Lives Matter. Isso. Usaram o movimento, não sei como é que funciona aí, vou te perguntar já sobre o racismo em Moçambique, que eu sou muito curioso para saber sobre isso aí, né? Então, usaram esse movimento, que é o movimento contra o racismo, para mim é o mais nobre que tem, eu sempre falei isso, a luta contra o preconceito racial cara, acima do LGBT, acima do, cara, contra a raça é o bagulho mais absurdo que existe, eu acho que tem que ser combatido mesmo. Mas estão usando esse movimento, cara, para outros interesses, sabe? Os caras que estão apontando o fascista de hoje são os fascistas de amanhã, te obrigando a fazer parte de um movimento que você não concorda, porque você está enxergando que aqui não é um movimento político, sabe, cara? Então estão usando coisas que são movimento contra o racismo, a saúde pública, para motivos políticos, cara. E isso, para mim, é o maior absurdo, sabe? Então, assim, tem muita política envolvida, desde o vereador até o presidente. É o que eu falo, se o síndico do prédio, alguns do prédio que você mora, às vezes desvia dinheiro para pintar o próprio apartamento, esse cara, quando virar deputado, vai fazer isso numa forma maior. Então, assim, tá uma zona, bichão. Carlos, se você vier para o Brasil, você vai ver que tá uma bagunça no cenário político, e a gente realmente fica refém disso, a gente não sabe o que fazer, assim. Vamos para a rua, vamos, mas, puta, será que esse movimento que estão armando, esse movimento X, é legítimo? Será que não tem alguém por trás que é um maluco líder político que não apareceu ainda, sabe? A gente está sempre com medo de todos os passos que a gente tem que dar. Então é isso, assim, tem política envolvida. Olha, esta pergunta é interessante. Você tem a noção da forma como o Bolsonaro... Não faço ideia, cara. Porque quando aconteceu não é boa, né? Não é como o Trump. Nem aqui é. É como o Trump. É como o Trump, né? Vemos assim. Tá. É como se fosse o Trump 2, pronto. É mesmo, ele é o tipo novo Hitler, basicamente isso. Muito. Ah, é? Mas ao mesmo tempo é aquilo que dizias, é genuíno, não é? Portanto,
ele acredita naquilo que diz e é bem independente nesse aspecto que segue aquilo que pensa e não importa